Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Crimes do Passado. Eu sou a Glaciele e hoje nós vamos falar sobre um caso que aconteceu em 1993 na Inglaterra. É um caso complexo, assim como todos os outros que eu trouxe aqui para o canal, mas esse em específico ele é mais triste, mais difícil de trabalhar, porque tanto a vítima como seus agressores eram crianças quando aconteceu. Então, levanta-se muitos questionamentos sobre o porquê aconteceu, o que poderia ter sido feito para se evitar. Trouxe sofrimento para a família da vítima, assim como a família também dos agressores, dos criminosos, que assim nós podemos dizer. Então, é um caso assim, bem complexo. Eu espero que vocês gostem da maneira que eu vou abordar. E bora para o caso de hoje. James Patrick Bulger nasceu em 16 de março de 1990. Ele é filho de Ralph e Denise Bulger. James era uma criança que iria completar 3 anos no mês de março de 1993. E sua família o descreve como uma criança extremamente feliz, uma criança que causava risadas em todos os ambientes que ele estava, uma criança que já sabia falar, já sabia andar, né? Afinal de contas ele já ia fazer 3 anos, mas que ele ainda precisa da supervisão de um adulto, né? Ou de uma criança maior, para que ele, né, saiba se orientar nos lugares onde ele está. Foi o que aconteceu em 12 de fevereiro de 1993. Ele e sua mãe saíram de uma cidade vizinha e foram num shopping. Nesse shopping, a mãe, Denise, e seu filho James passearam por várias lojas, foram nos brinquedos, e houve um momento que a mãe de James decidiu que ela deveria passar no açougue que existia dentro desse shopping. Ela continuou caminhando com o seu filho e no momento dela fazer o pagamento, ou seja, quando ela estava no caixa para pagar as mercadorias, o James soltou a sua mão ali para que ela pudesse pegar o dinheiro, entregar para a moça do caixa e tudo mais. E quando ela olhou novamente para baixo, o seu filho havia sumido. Em câmeras de segurança do shopping, é possível ver que após alguns segundos que James saiu da loja, a mãe logo já saiu também na sequência, procurando por ele. Enquanto ela procurava no andar de baixo, entrando em lojas, voltando aos brinquedos onde eles haviam passado antes, passando também perguntando para as pessoas, afinal de contas ele era um menino pequeno, né? E não é comum, né, em todas as épocas, né, uma criança tão pequena andar sozinha dentro de um shopping center. Então, ela achou que logo já encontraria ele, mas não foi o que aconteceu. Quando ela percebeu que as coisas ficaram um pouco mais difíceis de encontrar o seu filho, ela resolveu ir até a segurança do shopping e pedir para que eles anunciassem, né, nos microfones, ali nos alto-falantes, o seu filho, né, o nome do seu filho que estava desaparecido, e informando a todas as pessoas que, se caso vissem ele, para levá-lo, né, até um local seguro e avisar a mãe. Os seguranças então começaram, junto com a mãe e mais outras pessoas, a procurar dentro do shopping, mas nada encontraram. Nas câmeras de segurança do shopping, é possível ver que logo que James saiu do açougue, né, que ele estava com a sua mãe, ele encontrou 2 meninos. Esses meninos não era possível evidenciar se eles tinham ali entre 12 ou 15 anos, mas pôde-se evidenciar que um deles pegou na mão de James e saiu com ele andando pelo shopping. Nas câmeras de segurança ainda dá para ver que enquanto a mãe está no andar de baixo procurando por James, esses 2 garotos estão no andar de cima, caminhando com o James e indo em direção também à saída do shopping. Foi então que a polícia foi chamada. Na investigação, os pais deixaram claro que esses meninos não eram seus vizinhos, não eram amigos, não estavam com eles no shopping e sequer a mãe havia observado eles lá dentro do shopping até o momento que ela viu nas câmeras de segurança eles saindo com o seu filho. A polícia então foi chamada e começou-se uma grande busca pelos arredores do shopping para conseguir identificar o que havia acontecido, se alguém havia visto eles. Inclusive, a polícia começou a divulgar nas redes, né, nas redes de TV que tinham na época, na rádio também, que havia 2 adolescentes que haviam desaparecido com aquele menino, com o James. Algumas pistas, algumas pessoas começaram a dar seus relatos, seus testemunhos de que viram aqueles 2 meninos com essa criança. Eles estavam caminhando e alguns até diziam que eles estavam bem longe do shopping. Então a polícia começou a duvidar, a achar que era difícil imaginar uma criança de 2 anos caminhar tudo que aquelas pessoas estavam relatando. Mas as buscas continuaram, as conversas com as pessoas, testemunhas que iam até eles falando que haviam
visto os meninos também. E, inclusive, teve uma senhora que falou que viu os meninos com este garoto, que ela se aproximou deles e perguntou por que a criança estava chorando e também por que ele estava com um machucado na cabeça. Os meninos maiores falaram para essa senhora que ele era irmão deles e que ele era o irmão menorzinho, né, a criança pequena, e que eles estavam voltando para casa e ele havia caído e batido a cabeça. Eles continuaram o percurso que eles estavam fazendo e encontraram uma outra mulher que estava com a sua filha, que também começou a conversar com eles. Essa mulher, logo que ela parou, também parou mais uma mulher com um cachorro do seu lado, e ambas começaram a conversar com eles, perguntando por que aquela criança estava chorando, né? Nesse momento, eles falaram que esse menino, eles haviam encontrado ele perdido na rua e que eles estavam levando até a delegacia. Essa mulher que estava com a sua filha, ela até se ofereceu para ir junto com os meninos, só que ela não podia deixar sua filha. Então, simplesmente, ela falou para os meninos irem até a delegacia e deixarem ele lá. Então, assim, foram várias oportunidades e várias pessoas que viram eles caminhando pela rua, mas, assim, não tem nem como questionar essas pessoas, né? Porque se você está andando pela rua, tem duas crianças ali, né, de aproximadamente 10 anos, 12 anos, caminhando com uma criança menor, e eles falam que é irmão deles, assim, acho bem difícil questionar essas pessoas que viram, mas também eram essas pessoas que poderiam ter salvado James. Enquanto James estava sendo procurado, os seus pais foram até uma rede de TV, deram entrevistas, falaram, pediram para que devolvessem o seu filho em segurança, mas nada disso aconteceu. 2 dias após o seu sequestro, né, o seu desaparecimento, o corpo de James, de apenas 2 anos e 11 meses, foi encontrado em uma linha de trem, nos trilhos de um trem. E aí nós paramos para nos perguntar, mas o que aconteceu com o James depois que ele saiu com esses 2 garotos de dentro daquele shopping? Afinal de contas, quem eram esses garotos? Pois bem, agora a gente vai entrar nas histórias deles. Robert Thompson, de 10 anos, era um dos 7 filhos de uma mãe que tinha problemas com álcool e havia se separado, ou melhor, seu marido havia a deixado com todas as crianças. O Robert Thompson, ele vinha de uma família totalmente desestruturada, de uma família que não oferecia para ele a menor condição de apoio ou até mesmo de acolhimento. Quando ele ia para a escola, ele sofria bullying constante e ao voltar para casa, ele ainda encontrava sua mãe passando por todos aqueles problemas, tanto financeiros como com álcool. John Venables também é um garoto de 10 anos que enfrentava problemas em casa. Os seus pais estavam aí num momento de divórcio e tal, estavam, né, tentando acertar as coisas e isso causava muita revolta no John. Ele era um menino que tinha problemas de aprendizado, tinha momentos de ruptura, assim, momentos de explosão de raiva, enfim, ele era um menino também com dificuldades ali de se socializar, tanto que ele, o John e o Robert Thompson sofriam bullying na escola. O John Venable, ele tinha mudado para a escola de Robert Thompson fazia pouco tempo, naquele início de ano de 1993, e logo eles fizeram amizade. Esses meninos começaram a faltar com frequência na aula, começaram a cometer pequenos roubos, começaram a andar pela cidade até meia-noite, até tarde da noite, e os seus pais simplesmente não faziam nada. Naquele dia 12 de fevereiro de 1993, segundo os investigadores, eles saíram de casa com o intuito de fato cometer um crime, e um crime grande. Aquele dia também foi atípico porque eles decidiram ir até o shopping, né, coisa que eles não faziam assim com frequência. Então eles faltaram à escola, foram ao shopping, lá eles cometeram vários pequenos furtos, eles ficaram andando assim, sem fazer nada por lá. As coisas que eles furtavam, eles jogavam pela escada rolante, ou seja, eles não fizeram nada de útil, né, dentro do shopping. Mas a partir de certo momento eles pararam de cometer aqueles furtos e começaram a observar. Nas câmeras de segurança desse shopping, é possível observar que eles ficaram por um longo tempo observando as crianças que estavam por lá, as crianças menores. Até teve um momento que eles convidaram uma criança menor para ir com eles, mas a mãe dessa criança percebeu a atitude deles e chamou seu filho para perto. Então eles saíram dali e desceram até o andar de baixo. Logo já viram James na frente daquele açougue ali sozinho. Então o John Venables
foi até ele, convidou ele, pegou ele pela mão e começaram a andar. Começaram a andar pelo shopping em direção à saída. Ao estar no ambiente de fora daquele shopping, sem intervenção de nenhum adulto, sem ninguém ter questionado nada para eles, eles começaram a andar. Eles andaram por mais de 2 horas com o James. E durante esse caminho, eles encontraram a senhora, encontraram aquela outra mulher que estava com a sua filha. Mas toda vez que eles encontravam alguém, eles conseguiram despistar falando que, né, eles tinham desculpas prontas, falas prontas para dizer às pessoas e continuaram seu percurso com o pequeno James. Eles caminharam até um percurso onde existia uma linha férrea que estava assim em situação meio de abandono. Ali ficava distante de todas as pessoas e também distante de qualquer um que pudesse ouvir o choro daquela criança. E foi ali que eles cometeram os maiores atos violentos contra James. Eu não vou aqui relatar explicitamente tudo o que eles fizeram, até mesmo por respeito à mãe, à família deste menino e ao próprio menino, né, ao próprio James. Então, assim, se vocês tiverem interesse em saber em detalhes, existem várias reportagens, documentários sobre, né, esse caso, que fala bastante sobre o que eles fizeram. Mas eu vou falar algumas coisas básicas, né? Eles haviam roubado tinta azul, que eles passaram no rosto de James, no olho principalmente. Eles chutaram, eles empurraram ele, pegaram tijolos e jogaram em sua face, em seu rosto. E por último, eles pegaram uma barra de ferro de aproximadamente uns 10 quilos e acertaram a sua cabeça. É até complicado falar, né, sobre todas as atrocidades que eles fizeram, então, assim, eu prefiro falar basicamente isso, né, que foi tudo isso que aconteceu. Mas o que eu posso adiantar para vocês é que eles fizeram tantas coisas que o legista, né, a pessoa que fez ali a autópsia do pequeno James, ela não soube nem definir qual foi o golpe final, assim, aquele golpe que de fato acabou com a vida de James, para vocês terem uma ideia de quão violento foi essa atitude desses meninos. E depois que o seu corpo já estava sem vida, simplesmente esses meninos deixaram ele ali deitado no trilho dos trens, em uma tentativa, né, grotesca de encobrir o crime que eles haviam feito, com o intuito de fazer com que o trem de fato atingisse aquele corpo do pequeno James e acabasse com as evidências. Depois disso, ambos os meninos voltaram para casa como se nada tivesse acontecido. Eles viram todos os noticiários falando, né, sobre o pequeno James, sobre a busca. Viram também quando o corpo dele foi encontrado. E até mesmo o Robert Thompson, numa tentativa ali de mostrar que não foi ele, né, que em momento algum ele tinha alguma relação com isso, ele foi junto com os seus irmãos levar flores para aquele local onde o corpo do James foi encontrado. Agora, voltando à investigação, os policiais então passaram a analisar todos os adolescentes entre 12 e 15 anos que já tinham passagens pela polícia, né? Analisando o que eles poderiam ter feito naquele dia. Eles até chegaram a prender um rapaz, um jovem que eles achavam que poderia estar envolvido, mas não era ele. Até que uma ligação mudou o rumo da investigação. Uma mulher ligou falando que ela tinha reconhecido um dos meninos que estavam naquela imagem. Ela acreditava fielmente que era o filho da sua vizinha, Robert Thompson, e que naquele dia ela havia inclusive visto que eles não tinham ido para a escola. A polícia imediatamente, né, como ela estava investigando todas as linhas que existiam, né, todos os possíveis suspeitos, foram até a casa de Robert Thompson. Encontraram ele e levaram ele para a delegacia. A sua mãe foi junto, né? Foi levada junto e lá eles começaram então todo um interrogatório. Novamente, né? Cabe destacar que era uma criança de 10 anos. Gente, quando ele sentou na cadeira para passar para interrogatório, ele sequer alcançava os pés no chão. Tipo, ele ficava com os pés balançando na cadeira ali, sabe? Então ele era muito pequeno. Para os investigadores, aquilo era surreal. Era como se fosse assim uma mentira. Não era possível que aquele menino fosse o envolvido. Mas enquanto ele passava por interrogatório, alguns investigadores ficaram na casa dele e começaram a coletar provas. Acharam o tênis dele com marcas de sangue, acharam a blusa com marcas de tinta azul e tudo isso foi levado para análise. O DNA do James era compatível com aquele DNA que encontrava-se no seu tênis. Então, não tinha muito, né? Eles começaram ali a perguntar para ele. Ele disse em vários momentos que ele não estava envolvido, que não era ele. E o Robert Thompson, ele era uma criança séria. Ele não era aquela criança que expressava assim seu sentimento. Ele respondia, não sei.
Não sei, não vi, não. Ele não demonstrava arrependimento, ele não demonstrava remorso, então isso chegava a ser estranho para os investigadores. Até que ele soltou um nome, John. Então a polícia pesquisou, foi até o endereço, né, da casa deste menino. Lá eles levaram ele sob custódia e os seus pais foram junto para também passar por um interrogatório com aquela criança que também não alcançava os seus pés no chão ao sentar na cadeira. Ao contrário de Thompson, o Venables ele chegou na delegacia extremamente assustado, chorando, falando que ele não sabia nada sobre aquela criança, né? Ele se refere ao James como baby, ele fala, né, o bebê. Então ele fala, não, eu não vi ele, eu não sei, eu nunca fiz isso, jamais fui lá. Então ele fala muitas vezes eu nunca. Só que aí eles entraram numa incoerência. O Robert Thompson acusava John Venable de que foi ele o acusado. O John Venable acusava o Robert Thompson. Então um ficou jogando a culpa para o outro. Até que a mãe do John Venable pediu para conversar em particular com seu filho. Ao conversar com ele, ela falou que independente do que tivesse acontecido, ela sempre iria amar ele. Foi então que o John Venable disse, eu de fato, né, cometi o crime contra a criança, né? O John Venable voltou a conversar com investigadores e aí passou a confessar tudo que eles haviam feito, como, né, eu falei para vocês. Em compensação, o Robert Thompson ele falou que em nenhum momento ele fez alguma coisa para o menino James. Ele diz que quem fez tudo foi o John Venable, mas uma coisa é certeza, gente. Ambos foram cruéis, ambos foram agressores e ambos tiraram a vida de James. Isso é inegável. Quando a notícia chegou nas redes de TV para a sociedade em si, de que aquelas duas crianças haviam cometido crime contra James, a sociedade ficou assim, sem palavras. Eles queriam devolver, digamos assim, na mesma moeda. Eles queriam que a polícia entregasse esses dois meninos para a sociedade, para que a sociedade, teoricamente, linchasse eles. Ou seja, devolver com violência um ato violento. Mas ambos os meninos foram mantidos separados, eles não se viram mais desde o momento do crime, eles não se viram mais, e eles foram para julgamento em novembro de 1993, ou seja, alguns meses depois do que eles já haviam feito. O caso ele dividiu opiniões, literalmente. Alguns viam os meninos como monstros irrecuperáveis e outros viam eles como fruto do ambiente de negligência e extrema violência. Para que o julgamento dos dois fosse possível naquele dia, a polícia teve que intervir. Teve que fazer vans assim que foram fakes, né? Vans falsas, dizendo que estavam carregando aqueles criminosos para poder conseguir entrar no tribunal, no parlamento, né? Então foi assim literalmente um caos. Muitas pessoas inconformadas, indignadas. A polícia teve até mesmo que prender algumas pessoas que estavam lá porque eles queriam a todo custo pegar esses meninos. Pois bem, os meninos foram a julgamento e foram considerados sim culpados, receberam como pena a prisão perpétua, mas como eles tinham 10 anos, o juiz considerou que não tinha como mandar eles para uma prisão comum, né, para uma prisão com adultos. Então, o que o juiz decidiu? Que esses dois meninos deveriam ir para uma instituição de jovens infratores e permanecer lá até os 18 anos. Essa foi a primeira coisa que ele fez. Então, esses meninos iriam ficar separadamente, em instituições diferentes, né? Para que eles não tivessem mais contato. Então, eles iriam para essa instituição. Aí, de fato, né, o que o juiz colocou assim como medida causou mais revolta ainda. Por quê? Como funcionam essas instituições? A criança vai ter direito à educação, área de lazer, como piscina, esportes, vai ter também um quarto individual, ele vai ter direito a receber visitas. Então, o que se questionou muito era se, de fato, esses meninos estavam sendo julgados pelo que eles fizeram ou recompensados pelo ato de violência que eles haviam feito. Agora, sobre os pais, né, de James, a Denise e o Ralph, eles acabaram tendo mais um filho junto, mas logo depois de todo o julgamento, né, de tudo que aconteceu, eles acabaram se separando e seguindo suas vidas separados. A Denise casou novamente e teve mais 2 filhos, assim como seu ex-esposo também casou e teve mais filhos, mas ambos carregam a dor da injustiça, né? Do fato de ter sido 2 crianças que cometeram aquele crime contra o seu filho
ter a sensação de que eles não foram julgados como deveriam. Isso reacendeu depois de 8 anos que eles estavam nessa instituição. Por que aconteceu? Toda criança ali que se envolve num crime violento, como foi o caso deles, ela tem direito a uma nova identidade. Então, quando eles completaram 18 anos, eles passaram por toda uma avaliação psiquiátrica, psicológica, e foi decidido que eles tinham capacidade, sim, de sair daquela instituição e se reinserir na sociedade. Isso, para a família do James, foi assim, assustador, porque eles tinham passado 8 anos tendo todo um apoio, né? E agora eles iriam se reinserir na sociedade, né? Então, para eles, isso foi assim o ponto assim chave para que eles começassem a fazer campanhas, a pedir para que eles não saíssem de lá, pedindo principalmente para que houvesse um endurecimento das leis de proteção à criança, houvesse também uma responsabilidade criminal desses jovens para que eles não saíssem de lá nunca mais. Afinal de contas, eles receberam ou não uma prisão perpétua, né? A partir do momento que 18 anos deveriam ser reinseridos na sociedade. Então a família questionou muito isso. Mesmo diante de tudo isso, foi aceito que eles haviam passado nesses testes e que diante de tudo o que aconteceu, eles ainda eram crianças e deveriam ser liberados. Só que não foi assim, vocês estão livres, né? Não foi. Eles receberam então essa nova identidade, ao qual ninguém sabe o nome deles, né? Não sabe onde eles vivem, não sabe o que eles fazem, só que com algumas regras, vamos por assim dizer. Quais seriam essas regras? Eles nunca mais deveriam se ver, se aproximar um do outro, nunca mais deveriam chegar próximo da família de James, ou sequer aparecer na cidade que eles cometeram o crime. É uma vigilância que, no caso do John Venable, se tornou e se provou eficaz. John Venable foi preso 2 vezes posteriormente por utilização, porque ele baixou imagens de abuso sexual contra crianças. Então, na primeira vez que ele cometeu esse crime, né, que ele teve esse momento que ele cometeu nesse ato, ele já foi preso, ficou 3 anos em reclusão, foi liberado com liberdade condicional, vigiada novamente diante de todas aquelas regras, mas em 2023 ele cometeu de novo esse ato e foi preso novamente. E todas as vezes que ele é preso, né, a família do James volta novamente a dizer que ele não deve ser liberado porque ele é um predador sexual, porque ele é uma pessoa perigosa, porque aumenta aquele medo da família de que ele encontre um outro filho deles, ou uma sobrinha, ou que de repente eles estejam conversando com ele em qualquer ambiente sem saber que é ele. Afinal de contas, ele mudou seu nome. Então, nessa última vez que o John Venables foi preso, ele não teve mais direito à liberdade condicional. Ele está numa prisão de adultos, né, desde a primeira vez, já que ele acabou reincidindo, acabou voltando para a prisão, ele já foi para uma prisão de adulto, e agora, nessa segunda vez que ele está preso, ele está sem previsão de liberdade condicional. Talvez ele nem tenha mais, porque ele já tem a pena de prisão perpétua. A questão de ter sido liberado foi porque quando ele cometeu o crime, ele era criança. Então agora ele já é um adulto, ele já tem essa pena de prisão perpétua. Então eu acho que ele não tem mais essa chance de ser liberado. Com relação ao Robert Thompson, também, quando ele fez 18 anos, ele teve direito, né, a sair daquela instituição, receber uma nova identidade e não se ouviu-se mais falar sobre ele. Lógico, né? A polícia, os investigadores têm acesso a ele, mas a sociedade em si não. Então, ele não é um reincidente. Eu encontrei algumas informações sobre ele, mas pode-se dizer assim que mesmo o jornal que publicou essa informação talvez não tenha certeza de que é ele, né? Porque ninguém sabe o real nome dele. Então, a princípio, o Robert Thompson, ele hoje é casado e ele segue uma vida tranquila, né? Longe de qualquer marginalização, longe de qualquer crime e tem a sua vida como normal, apesar de ser vigiada, né? E aí levanta-se de novo o questionamento. Mas ele tem esse direito? Bom, então para finalizar essa questão, né, do caso do James, eu gostaria apenas, né, de falar que o James ele era uma criança muito alegre, muito feliz, teve a sua vida interrompida, acabou que toda essa situação separou seus pais, né? Seus pais não suportaram a dor de conviver
com essa injustiça que aconteceu, afinal de contas o seu filho foi retirado à força deles, né? E eu gostaria de colocar que a tragédia de James é um lembrete doloroso de como a maldade ela pode surgir de onde a gente menos espera e de como a atenção e o cuidado pode ser a barreira entre a segurança e a perda irreparável. Hoje, a memória de James vive não apenas na dor, mas também na determinação de evitar que histórias assim se repitam. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like que me ajuda muito na divulgação do canal. Escreva nos comentários casos que vocês gostariam de ver. E nos vemos no próximo episódio.